Os professores e servidores do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB, deflagraram greve desde a segunda-feira, 1º de agosto. Caso todos os campos aderirem, cerca de 12 mil estudantes ficarão sem aula. E aqui no estúdio do Fazenda Educação, quem está comigo é o professor do IFPB, Estênio Farias. Bem-vindo, Estênio. Obrigado, Priscila. Pois bem, essa greve, ela tem início agora, 1º de agosto, foi uma resolução aprovada na última Assembleia Nacional do nosso sindicato, o SINASEF, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Essa última Assembleia que ocorreu em junho, ela marcou essa deliberação. Então, todos os IFs no Brasil, eles estão entre o dia 1º agora, da semana que passou, segunda-feira, e o dia 10, aprovando nas bases essa greve. No caso especificamente da Paraíba, nós temos 9 campings do Instituto Federal da Paraíba. E entre o dia 27, que foi João Pessoa que aprovou a primeira greve, nós tivemos a última reunião em Monteiro, quinta-feira agora passada, e onde foi deflagrado o último campus greve. Então, os 9 campings da Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Picuí, Princesa Isabel, Patos, Monteiro, Cajazeiras e a antiga Agrotécnica de Souza, que agora faz parte também do Instituto Federal, todas as unidades da Paraíba estão em greve. Estênio, qual o principal motivo da greve? Bem, o principal motivo é justamente a inflexibilidade do governo em negociar com os servidores públicos federais. Desde o início do ano, nós deflagramos uma campanha de valorização dos servidores públicos. Então, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Outros servidores e outras categorias reivindicaram do governo um reajuste salarial que corresponde à inflação mais o crescimento do PIB, que corresponde a 14,67%, um aumento linear. Após a 5ª reunião com o governo federal, a senhora Dilma Rousseff, através do seu interlocutor, o senhor Duvanier, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, eles afirmaram que não havia possibilidade de conceder esse aumento linear para todos os servidores, porque isso acarretaria um aumento do orçamento em 40 bilhões. E aí não nos apresentou nenhum documento em concreto de como eles construíram esse valor. Com base no site da Dívida Pública Cidadã, que qualquer pessoa pode acessar na internet, nós temos uma base de como são os gastos do governo. No caso especificamente da educação, a presidenta Dilma Rousseff, ela cortou 3,5 bilhões agora no início de 2011, num total de 50 bilhões do orçamento geral. Se nós pegarmos, por exemplo, a planilha disponibilizada nesse site que eu citei agora, do Orçamento Geral da União de 2010, nós observamos que o governo federal ele gastou efetivamente 2,89% do PIB em educação. Se nós pegarmos outros elementos desse gráfico, nós temos a saúde com 3,91%. E, em contrapartida, os juros, as amortizações e o refinanciamento da dívida pública corresponde hoje a 44,93% do PIB. Ou seja, aquilo que o governo gasta em um ano com os servidores públicos, ele gasta em apenas 2 meses com a dívida pública. Isso é um absurdo porque nós observamos agora, diante de escândalos no Ministério dos Transportes, diante dos investimentos na Copa do Mundo, em que o orçamento ele está todo voltado para essas grandes obras, que é onde ocorrem os maiores escândalos de corrupção. Quinta-feira passada, ao chegarmos ao campus de Monteiro, eu tive o cuidado de observar aquelas placas que quase ninguém olha, que são aquelas placas que são obrigatórias de colocar o que está sendo gasto naquela obra. O campus de Monteiro custou R$4.269.000. Para vocês terem uma ideia, isso corresponderia à construção de 250 institutos federais no Brasil somente com a obra do Maracanã. Então esse governo que tanto propagandeia,
que os IFs e a educação será prioridade, ainda me lembro da propaganda política da senhora Dilma Rousseff, que dizia que a educação seria prioridade no seu governo. E se nós pegarmos mais um exemplo, que foi a fusão, ou pelo menos a tentativa, já que isso não ocorreu ainda, da fusão entre o Carrefour e o grupo Pão de Açúcar do Brasil, essa fusão ela estava pedindo 3 bilhões de reais do orçamento financiado pelo BNDES. Isso corresponderia a uma revolução na educação. Se cada IF, como o caso específico do campus de Monteiro, custou 4 milhões, então nós estaríamos diante de, fazendo uma conta rápida, 250 vezes 3, 750 IFs, onde hoje nós temos apenas 360 e poucos funcionando. Funcionando a contento. É bom que se diga isso, deixe isso bem claro. Porque João Pessoa, que é o campus mais antigo, que começou a funcionar ainda antigo quartel da Polícia Militar, fundada lá em 1909 como escola de aprendizes e artífices, João Pessoa, que tem mais de 100 anos, tem uma relativa estrutura, né, que é capaz de proporcionar uma qualidade efetiva da educação. No entanto, faltam laboratórios para os cursos novos, como também a ampliação das vagas, né? Nós não atendemos ainda a necessidade da quantidade de estudantes na idade do ensino médio que possam ingressar no ensino técnico de qualidade. Então, na verdade, não são 12 mil estudantes que estão sendo prejudicados com essa greve. São os outros 70% no Brasil que não têm acesso a uma escola pública gratuita e de qualidade. E, Xênio, eu queria saber quais foram os campos que já aderiram à mobilização. Bem, no último dia 4 de agosto, nós tivemos a votação nos últimos 2 campos da Paraíba, no caso Souza e Monteiro. Hoje, os 9 campos do IFPB estão com as atividades paralisadas. Totalmente paralisadas. E a tendência é que no Brasil, até o dia 10, nós teremos o resultado nacional e que vai nos colocar uma radiografia melhor do movimento. Agora, as informações que chegam do Sindicato Nacional via boletins, elas são muito promissoras no sentido de que a mobilização ela é forte e que a luta da categoria ela está cada vez mais forte e mobilizada, digamos assim, porque os ataques que a senhora Dilma Rousseff vem promovendo aos servidores públicos, de uma maneira geral, como é a questão da PL 549, ela congela os salários e os investimentos em infraestrutura por 10 anos. Na verdade, são 9. São 9 anos, porque o 2011 já não teremos nenhum reajuste nesse sentido. E todo esse orçamento, Priscila, ele está sendo direcionado novamente para grandes obras que não necessariamente atingem os problemas básicos da sociedade brasileira, como é o caso da saúde, educação e segurança pública. Os mais importantes. Os mais importantes, porque um Estado que se diz a 7ª economia do mundo, com um PIB gigantesco, na América Latina nós somos uma potência econômica, mas com problemas sociais e com a grande parcela da população sobrevivendo ainda abaixo da linha da pobreza, ou seja, em extrema miséria. Portanto, o principal programa do governo federal, que é o Bolsa Família, ele também tem um orçamento muito diminuto diante de toda a propaganda oficial feita nos veículos de comunicação, de uma maneira geral. O governo afirma que tirou 30 milhões, da extrema pobreza, só que existem outras tantas ainda nessa situação. Ou seja, o programa Bolsa Família ele é essencial num país de miseráveis como o nosso. E especificamente na Paraíba, é inadmissível que um estado como o nosso tenha ainda 23% da população analfabeta. Então, nós temos questões gravíssimas a serem debatidas. E essa greve, eu gostaria de deixar bem claro, ela não é simplesmente pela reposição salarial dos 14,67%. Ela tem uma proposta muito mais ampla, que é justamente propor à sociedade brasileira o gasto de 10% do PIB. A riqueza é nossa. O pré-sal pertence à União e a União somos nós. O Estado não é algo acéfalo ou um ente, digamos assim, fantasma. Ele representa a sociedade, mas a gente sabe que historicamente quem toma
né, quem senta as cadeiras do poder destina boa parte desse orçamento aos seus interesses pessoais. E as reivindicações da greve, quais são? Bem, a principal reivindicação é por uma expansão dos institutos federais com qualidade. Hoje nós temos aproximadamente 360 e poucos institutos e muitos deles estão funcionando em situações precárias. A exemplo do campus de Princesa Isabel. A obra está abandonada, a construtora que ganhou a licitação abandonou a obra e, claro, devido aos entraves próprios da burocracia estatal, essa obra ainda não foi retomada. Mas não é só isso. Nós temos também um corte nesse orçamento de 3 bilhões e meio de reais, que está dificultando a contratação de novos professores e servidores técnicos administrativos. E isso precariza não só o nosso trabalho, um trabalho que vem sendo desenvolvido pela antiga Escola de Aprendizes e Artífices, mas muito conhecida ainda como Escola Técnica Federal, Cefet, e agora Instituto Federal da Paraíba, que oferece não só cursos de nível médio, como nível superior. Então, o orçamento, esse corte, ele afeta diretamente a qualidade do nosso trabalho. Existem professores com a carga horária em sala de aula muito excessiva. Muitos fazem doutorado em universidades próximas até, na UFRN, na UFCG, na própria UFPB, e que infelizmente estão impossibilitados de cursarem, digamos assim, a parte docente, né, o pagamento das disciplinas e, consequentemente, produzir esse conhecimento necessário. Afinal de contas, a proposta do IFPB é trabalhar com pesquisa e extensão, né? Saímos daquela fase somente de sala de aula no ensino técnico, que também tem esse perfil agora, né? A proposta é que trabalhar ensino, pesquisa e extensão não só nas universidades, mas a partir do ensino médio. O aluno já chega com uma bagagem em pesquisas muito importantes. Então, nós temos casos em que professores estão sendo prejudicados nesse sentido, porque estão com carga horária excessiva. Pouquíssimos técnicos, para você ter uma ideia, determinados setores da administração, se um servidor, porventura, passar por uma enfermidade, ele não terá capacidade de ser substituído, porque não há outro servidor. E isso também faz parte de uma terceirização dos serviços. O governo federal, infelizmente, enxugando a máquina, ele está comprometendo a qualidade da estrutura dos institutos no Brasil. Já que você falou no governo, né, de que forma o governo tem se posicionado em relação a tudo isso? Olha, nós tivemos 5 reuniões ao longo desse ano. Apresentamos nossa proposta, que corresponde a uma expansão com qualidade, a reestruturação da nossa carreira. Apresentamos essa proposta no início do ano, logo no início do governo Lula, mostrando que a expansão que estava ocorrendo já desde o governo Lula, ela encontrava algumas dificuldades. E esperamos as primeiras reuniões. O governo federal nos pautou através do senhor Duvanier, que gostaria de tratar da questão específica sobre salário somente em junho. E nós aceitamos, né? Começamos a debater a questão da estrutura, como investir mais. Esse percentual é ínfimo diante da necessidade que a sociedade brasileira precisa de educação de qualidade. Hoje os estados, né, que abarcam toda essa perspectiva, eles não dão conta dessa estrutura. O financiamento público aqui na Paraíba, por exemplo, os professores não recebem nenhum piso, ou seja, uma determinação do Supremo Tribunal Federal, a maior instância do judiciário, e o governo estadual não cumpre. O salário de um professor hoje corresponde a praticamente metade de um soldado da Polícia Militar, que também é muito baixo, é R$ 1.500. Você falou em salário, me lembrou muito bem a professora Amanda Gurgel, né, do Rio Grande do Norte. Ela foi lá, é a voz que estava precisando, né? A voz que estava calada, mas quando falou, explodiu tudo e os governantes caladinhos, não foi, professor? Priscila, você tocou num ponto fundamental. Acho que a professora Amanda Gurgel, ela reflete um pouco dessa angústia que nós temos, né, nós que fazemos educação, ou tentamos fazer no Brasil, que são as dificuldades. E eu gostaria de tocar apenas algumas palavras da professora Amanda Gurgel. Quando ela se refere à secretária de Educação, né, a palavra secretária de Educação, que a indumentária que as senhoras e os senhores deputados vestiam naquele momento eram superiores ao salário que ela ganha mensalmente para garantir a educação, a saúde da sua família, da sua filha, que ela toca muito bem no assunto.
e que isso, na verdade, é um reflexo nacional, né? Esse problema que nós observamos ou nos deparamos na Paraíba é no Rio Grande do Norte, em São Paulo. O estado de São Paulo, que corresponde hoje à arrecadação de 35% do PIB, arredondamento, eu não sei agora, mas esses dados são facilmente encontrados nos sites como do IPEA, do Instituto de Planejamento. E você pode perceber claramente que o Estado de São Paulo entrou com uma ação de inconstitucionalidade do piso salarial dos professores. Como é que o Estado mais rico da federação não pode pagar R$ 950 a um professor? Né? Então, está mais do que claro que desde a expulsão dos jesuítas lá no século XVIII, a educação nunca foi prioridade nesse país. E os 10% do PIB, na verdade, são investimentos que só vão, de certa forma, refletir numa melhor estrutura da educação, que não é só dinheiro, diga-se de passagem, daqui a alguns anos. É um investimento para médio e longo prazo. Então, dentro dessa perspectiva, a professora Amanda Gugel colocou claramente que o problema na educação no Brasil é um problema de falta de interesse público. O Estado não assume a sua responsabilidade. Ora, 2,89% do PIB, né, se nós compararmos simplesmente com a América Latina, nós veremos que boa parte dos países que têm uma dificuldade bem maior do ponto de vista econômico que o Brasil, eles têm índices de desenvolvimento humano bem superiores, o caso do Chile, a Argentina e até países mais pobres do que nós, como a Venezuela, a Bolívia. Se nós compararmos com o Brasil, nós veremos que, de fato, a educação nunca foi prioridade e não é prioridade do governo da senhora Dilma Rousseff. E para finalizar, professor Stênio, eu queria saber quais são os próximos passos. Bem, os próximos passos é alertar a sociedade. Eu acho que aquele posicionamento da professora Amanda Gugel, aquele grito, né, de socorro, ele deve ser estendido. Nós deveríamos colocar esses números claramente para a sociedade brasileira. Que, na verdade, o número friamente não diz muita coisa, mas se nós compararmos ao que é investido em setores essenciais como a educação, nós veremos que, de fato, o governo Dilma Rousseff ela não tem propostas diferentes dos grupos econômicos que ocuparam o poder anteriormente a ela. Né? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao assumir o poder, também veio com esse mesmo discurso, mas, na verdade, os grupos econômicos que governavam com o seu antecessor, Fernando Henrique, eles continuam no poder. Se nós pegarmos, por exemplo, quem são os grandes credores da dívida pública brasileira, como também os grandes acionistas de empresas como a Vale do Rio Doce, a antiga estatal Vale, nós perceberemos que são os mesmos grupos econômicos. E foram eles também que financiaram também a campanha do senhor José Serra. Então, para eles pouco interessa quem está no poder, desde que esteja a serviço desse capital econômico. E a sociedade brasileira fica a ver navios. Então, a nossa principal reivindicação agora é fazer com que a sociedade brasileira perceba que a educação é fundamental. Dentro do sistema capitalista, se nós pegarmos um exemplo, o Brasil cresceu a índices, digamos assim, comparáveis aos outros países que estão em crise, é um índice muito importante. Houveram anos aí do governo Lula que cresceu a 5%. Aqui o estado vizinho, que tem um complexo portuário que está sendo construído, grandes empresas vindo se instalar aí em Pernambuco, nós não temos engenheiro mais para fornecer, entre aspas, ao capital, digamos assim. Nós não temos profissionais, ou seja, houve agora o apagão da educação. Nós tivemos, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o apagão da luz, da energia, e agora o apagão da educação. Então, nós não temos mão de obra qualificada para fazer com que esse crescimento seja sustentável, nem mesmo dentro do sistema capitalista. Tá aí, professor Stênio Farias, muito obrigado pela sua participação e sucesso para você. Nós é que agradecemos, Priscila, por esse espaço, o Sinasef e o Sintef-PB, em nome do Sintef-PB. Nós agradecemos ao portal Fazendo Educação por esse espaço, que é extremamente importante para que a sociedade perceba quais são os reais interesses desse movimento. Não é um movimento isolado, é um movimento da sociedade brasileira, onde a educação, infelizmente, nunca foi prioridade no Estado. Informando sempre, né? Perfeito. Fazendo educação para você.